Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Oliveira. Como que vocês estão? Hoje, nesse dia maravilhoso, dia 29 de julho de 2024, às 15 horas e 44 minutos, começo aqui o vídeo nesse canal e já começo pedindo para você se inscrever no canal, compartilhar e dar um like. Toca no sininho também, tá? Com muito sufoco, eu consegui ler a lição número 3. Vamos começar hoje na lição 4. Pela primeira vez eu não vou ler a Bíblia. Por quê? Porque semana passada eu estava passando muito mal eu consegui ler o 3. E já está já na 5. Eu não posso ficar nessa situação de ficar lendo atrasado o estudo. Então eu peço que você abra no livro de Zacarias, capítulo 8, que vai ser o único capítulo e versículo que eu vou ler na Bíblia, tá? O restante vocês vão ter que abrir aí e ler, tá bom? Capítulo 8 de Zacarias. Hoje eu estou com essa Bíblia aqui, que é a Bíblia corrigida e revista, tá? Zacarias capítulo 8 fala assim: Depois veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Grande indignação. Zacarias capítulo 8, versículo 1 e 2. A página 28, está escrito assim: parábola, parábola. E vem assim, ó, verso para memorizar. Então lhes disse, preste bem atenção no que vocês ouvem, com a medida com que tiveres medido, vos serão medidos. E mais ainda, lhes será acrescentado, pois ao que tem mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é, tudo aquilo que você mede vai ser medido também da mesma forma em você. E ainda vai ser acrescentado naquilo que vai ser cobrado. Aquilo que foi te dado, você vai ter que multiplicar. E aquele ou aquela que nunca recebeu nada, ou recebeu e não fez nada, vai ser tirado. Leitura da semana. Claro. Marcos, capítulo 4, versículo 24 e 25. Aí vamos. Leitura da semana. Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao 34. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 13. Salmos 104, 12. 104, versículo 12. Daniel, capítulo 4, do 10 ao 12. E começa assim. Sábado, 20 de julho, e hoje é 29 de julho de 2024. E está escrito assim: o estudo desta semana trata das parábolas de Marcos, capítulo 4. Entre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, Marcos é o que contém o menor número de parábolas. Menor número de capítulo, menor número de parábola. É normal. Eu acho que qualquer um sabe se
Se os outros têm média de 25 capítulos, 20, a média de 25. Tem uns que tem um pouquinho menos de 25, tem uns que tem um pouquinho mais de 25. A média fica de 25, quando soma tudo. Marcos tem só 16. Então, se tem menos capítulo, vai ter menos parábola. Parece que eles escrevem isso porque eu não tenho que escrever. Há bastante tempo, os estudiosos discutem sobre o significado e a interpretação das parábolas de Jesus ou do Salvador. Como interpretá-las? O que significam? Por que o Salvador as usou? Que tipo de lições, ele pretendia ensinar? Quão literalmente devem ser interpretadas? Quão literalmente devem ser interpretadas? Ou se elas são totalmente simbólicas e assim por diante. Se você falar por adiante, está errado, tá? É por diante, tá? O adiante é errado, é por diante. Obviamente, não vamos resolver todas essas questões na lição desta semana. Em vez disso, vamos examiná-las e, pela graça do Criador, compreendermos as ideias mais importantes que o Salvador destacou por meio das parábolas. Marcos 4 apresenta apenas 5 parábolas. O semeador, a lamparina, a medida, a semente, o grão de mostarda. A maior parte do capítulo gira em torno de parábolas do semeador. A primeira a ser contada, em seguida, é apresentado o motivo pelo qual o Salvador usava parábolas. Depois vem a interpretação da parábola. Esse padrão de 3 etapas será o foco de estudo do domingo. Segunda e terça, em seguida, as outras parábolas serão objeto de nossos estudos na quarta e quinta. Página 29, domingo 21 de julho. Lembrando que hoje é dia 29 de julho de 2024. Essa página 29 está em cima de Zacarias, capítulo 9. Está escrito assim em Zacarias: o peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco. O seu repouso, porque o olhar do homem é de todas as tribos de Israel. E se volta para o Criador. Essa é a primeira pergunta. Leia Marcos 4, 1 ao 9. Como eram os diferentes solos e o que aconteceu com a semente que caiu em cada um deles. Olha, essa questão da semente, como posso dizer, foi o que eu falei lá na igreja de Adventista sábado. O que se deve fazer para um solo que não dá fruto, que não dá folha, fruto, árvore, vegetal, legume, o que for? Passada é pegar aquele solo e enriquecer ele com nutrientes, adubar o solo. Se você espalha a semente, sem preparar o solo, além de você ter um trabalho em vão, aquela semente vai ficar ali exposta à galinha, como ele falou que é o corvo, ao passarinho no modo geral, à formiga e tantos outros insetos que, quando vê um grão, come. Leva para a toca. Ao coelho, ao preá, à anta, enfim, não importa qual seja o animal que coma grãos ou qualquer outra coisa nesse sentido. A mesma coisa é o evangelho.
Para eu pregar qualquer coisa para você, para eu te ensinar qualquer coisa, eu tenho que adubar a terra. Eu tenho que olhar para você e adubar a terra. Você, tendo paciência, estratégia, entendimento, você sim consegue pegar aquela terra e produzir aquela terra que era estéril para uma terra fértil. Mas isso leva tempo, isso leva trejeito, isso tem custos. E na atual sociedade, as pessoas estão muito ligeiras, não têm paciência. E aqui ele estava querendo falar mais sobre a questão das sementes que caem pelo caminho, que uma caiu na pedra, outra caiu no espinheiro, e assim vai. Nasceu e morreu desse jeito, nasceu e morreu daquele jeito. Aqui ele está querendo falar sobre essa parábola. E eu estou falando que é uma parábola que é muito bonita para quem não pensa. Ah, né? Ah, né? Pô, tem pessoas que ficam 30 anos dentro da religião e a terra fica estéril. 30, 32, 35 anos dentro da religião e a terra está estéril. Aí acontece um susto na vida dessa pessoa e ali era o necessário para a terra começar a ser mexida, criar oxigênio, criar nutrientes, ser regada com água e a planta sobreviver e crescer e ser forte. E isso se chama paciência. Muitas vezes, quando as pessoas leem as parábolas do Salvador, elas vão direto para a interpretação que o Salvador apresentou. Afinal, não é esse o objetivo de tais histórias? Ensinar verdades espirituais para a vida? Sim, mas algumas vezes o Salvador não explicou determinadas parábolas, exceto em breves observações, como o reino do Criador é como, ou se alguém tem ouvidos, ouça. Por isso, em vez de nos apressarmos, é melhor simplesmente analisar a história em si, a fim de captar a direção para a qual apontam suas várias características narrativas. Fazer isso com a parábola do semeador traz à luz vários conceitos. Em todos os casos, a semente é a mesma, mas tino da semente, em vez de uma história contínua, a parábola é formada por 4 histórias contadas até o desfecho de cada cenário. O período do tempo envolvido aumenta a cada história sucessiva. As sementes que caíram à beira do caminho foram imediatamente comidas pelo pássaro. Marcos capítulo 4, versículo 4. As sementes que caíram em solo rochoso levaram dias ou talvez semanas para alcançar seu resultado mal sucedido, quando foram queimadas pelo sol. As sementes que caíram no solo, cheio de espinhos, demoraram ainda mais para chegar ao seu fim completamente. Sufocadas pelas ervas daninhas, as sementes que caíram em boa terra levaram mais tempo, talvez numa estação de crescimento, como geralmente acontece em uma colheita. 3 das histórias falam de fracassos. Apenas a última trata de sucesso, de uma colheita boa e abundante. O tamanho das histórias, o período de tempo cada vez mais longo de cada uma e o fato de que apenas uma tem um final bem-sucedido. Tudo isso aponta para o risco de fracasso, mas também para o resultado de abundância. A parábola do semeador parece apontar para o custo dos discipulados e os riscos envolvidos nele, mas também para a recompensa satisfatória de seguir ao Salvador.
página 30. Como eu falei, eu não vou ler Bíblia, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui e já volto, tá certo, gente? Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Tô com a vista doendo, tá? Olá, tudo bem, gente? Voltando aqui a falar, depois desse tempinho aí que eu falei que eu tava com a vista doendo, são 17 horas e 30 minutos agora, deste dia. E vamos para a página 30. E está escrito assim na página 30. Ah, claro, vamos orar? Vamos orar, né? Isso é importante. Antes de orar, eu quero que você faça o seguinte. Se inscreva no canal, compartilhe e dê um like. Toca no sininho e faça comentários, tá bom? Vamos à oração. Vamos orar? Amado Pai, obrigado por mais uma vez permitir que estejamos aqui vindo e ouvindo a Tua palavra. Obrigado. Oh, meu Pai, obrigado. Obrigado porque Tu sabes a necessidade, o quanto que é bom viver para Ti. E que através do Salvador nos abençoe, arrancando de nós toda vaidade, tirando de nós toda a arte demoníaca. Obrigado, Pai. Assim seja, muito obrigado. Aqui na revista tá, segunda-feira, 22 de julho. Zacarias, capítulo 10. Vamos lá em Zacarias, capítulo 10. E está escrito assim em Zacarias, capítulo 10. Pedi ao Criador chuva no tempo da chuva. Só um minutinho, está longe. Pedi ao Criador chuva no tempo da chuva, Seródia. Sim, ao Criador que faz relâmpagos e lhes dará chuvas abundantes e a cada um erva do campo. Interpretação do Salvador. O Salvador não explicou a parábola imediatamente. Ele falou a uma multidão. Marcos capítulo 4, versículo 1. Mais tarde, com um grupo menor, explicou o que a parábola significava. Marcos capítulo 4, versículo 10. Pergunta número 2. Leia Marcos capítulo 4, versículo 13 ao 20. Como o Salvador interpretou a parábola do semeador. O Salvador interpretou a parábola identificando os itens externos à história representados pelos vários detalhes mencionados. A interpretação indica que a história é uma espécie de alegoria que faz alguma referência ao mundo real. Mas isso não significa necessariamente que cada detalhe possui um significado. O Salvador identificou a semente como a palavra. Marcos capítulo 4, versículo 14. Pregada por ele. Tiago capítulo 1, versículo 21 exorta: deixando toda a impureza e acúmulo do mal, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para a salvação. Ou para salvá-los, né? Os diferentes solos. Desculpa, gente. Os diferentes solos representam diferentes ouvintes. Todos ouvem a palavra, isto é, todos os solos têm sementes plantadas neles, mas a recepção é diferente. O solo à beira do caminho é duro, e os pássaros levam
a semente embora, ou seja, Satanás tira a verdade do coração. O solo rochoso tem pouca profundidade e que segure e que sugere pessoas que têm compromissos superficiais e não calculam o custo do discipulado. O solo cheio de espinhos sufoca a semente nele plantada, o que apresenta as preocupações da vida e as riquezas que sufocam a palavra. Mas a boa terra representa os que ouvem a palavra e a recebem, os quais crescem e produzem uma colheita abundante. Há explicações mais longas se referem ao solo rochoso e ao solo com espinhos, ao descrever os ouvintes ligados ao solo rochoso. O Salvador aponta para elementos em contraste. Eles recebem a palavra com alegria, mas são discípulos temporários. Quando vem a perseguição, eles se afastam. Os ouvintes relacionados aos espinhos são opostos. Eles não se desviam por causa dos tempos difíceis, mas por causa dos bons tempos. O foco deles está nas coisas que o mundo oferece, não no reino. Alguma característica da beira do caminho, do solo rochoso ou do solo coberto do espinho faz parte da sua experiência. Isso acontece de forma mais sutil do que imaginamos. O que você pode fazer para mudar essas realidades, caso seja necessário? Gente, entenda o que eu vou falar. Quem pertence ao mal vai fazer o mal. Quem não pertence ao mal nunca vai querer fazer o mal. Solo é algo que a gente enxerga ele com adubos coerentes e corretos para que ele venha entender e praticar a boa obra. As pessoas, elas esquecem que devemos plantar nas pessoas não é a religião, é a menção da palavra. Pessoas dentro da religião, elas estão muito menos salvas do que aquelas que nunca entraram numa religião. E o que eu percebo, muitas das vezes, é que as pessoas se preocupam muito mais em identificar uma pessoa que está fora da religião para dizer que ela não tem direito à salvação do que o comportamento nocivo que muitas têm dentro da religião. Quantas vezes eu vejo que a pessoa, quando sai daquela placa religiosa, todo mundo da placa religiosa vira as costas, tiram do grupo e tantas outras coisas mais. Porque verdadeiramente as pessoas, elas não estão convertidas, elas estão ficando religiosas. Vamos lá. Terça-feira, 23 de julho. Lembrando que hoje é dia 29 de julho de 2024. E são exatamente agora 17 horas e 38 minutos. Ai. E fala assim: o objetivo das parábolas. Pergunta número 3. Leia Marcos capítulo 4, versículo 10 ao 12. Por que o Salvador ensinava usando parábolas? Mas antes, temos que ler aqui no que a página está alicerçada, né? Zacarias capítulo 11. E está escrito assim: abre o Líbano, abre o Líbano as tuas portas para que o fogo consuma
os teus cedros. Uma leitura superficial desse verso dá a impressão de que Jesus ensinava por parábolas para que os que estivessem fora do seu grupo não as compreendessem. Mas essa perspectiva não se encaixa com as ações do Salvador no Evangelho. Em Marcos, capítulo 3, versículos 5 e 6, o Salvador se entristeceu com a dureza dos líderes. Em Marcos 3, 22 ao 30, ele levou a sério o que os escribas disseram e explicou por que eles estavam errados. Em Marcos, capítulo 12, versículo 1 ao 12, os líderes compreenderam que a parábola dos lavradores mal se referia a eles. Na verdade, era uma advertência sobre o desfecho da conspiração deles contra o Salvador e as terríveis consequências que isso teria. Se ele não se preocupasse com as pessoas, não as advertiria. Vamos analisar de modo mais atento as palavras do Salvador para entender o que ele quis dizer. Ele estava parafraseando Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. Pergunta número 4. O que ocorreu com Isaías? O que ele deveria anunciar? Isaías teve uma visão do Criador e se viu esmagado pela glória do Criador. E por sua impureza, o Pai, então, o purificou e o encarregou de transmitir uma mensagem alarmante. Assim como em Marcos, esse texto parece estar fora de sintonia com grande parte de Isaías, com sua ênfase no conforto para o povo do Criador. Em Isaías capítulo 6, a mensagem destina-se a chocar o povo, a despertando Israel para que se afaste do mal. A chave para compreender as palavras do Salvador é encontrada em Marcos capítulo 3, versículo 35. Para compreender os ensinos do Salvador, é necessário fazer a vontade do Criador. É isso que nos torna membros da família do Salvador. Por outro lado, os que ensinam, concluindo que o Salvador estava possuído por demônios, não ouviram sua palavra. O objetivo do Salvador, ao citar Isaías 6, não era dizer que o Criador estava rejeitando as pessoas, mas que as ideias preconcebidas e a dureza delas as impediam de aceitar a verdade que salva, a qual atravessa a parábola do semeador. Cada um escolhe que tipo de solo deseja ser. Todos precisam decidir se vão ou não vão se render ao Salvador. Página 31. Esse final aqui, todos precisam decidir. Ninguém tem que decidir nada. A mensagem está escrito que todo joelho se dobrará. Isso é, todo homem, toda mulher, toda criança, todo animal, todo inseto, todo ser sobrenatural vai ter, todo ser nesse universo vai ter que dobrar o joelho. Vai ter que entender que existe alguém maior, mais poderoso. Quarta-feira, 24 de julho, a página 32 está alicerçada em Zacarias capítulo 12.
E está escrito assim em Zacarias capítulo 12. Peso da palavra do Criador sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, o que forma o espírito do homem dentro dele. Pergunta número 5. Qual foi a ênfase do Salvador na parábola da lamparina? Marcos capítulo 4, versículo 21 ao 23. Lembrando que eu li Zacarias 12, capítulo 12, versículo 1, tá, gente? E está escrito assim: na época do Salvador, as casas variavam em tamanho e tipo de construção. Dependendo da localização e das posses, as casas passavam a seguir um padrão grego, sendo construídas em torno de um pátio, mas com vários níveis de sofisticação. O Salvador poderia estar falando a respeito desse tipo de casa, ou talvez de casas menores, que pertenciam a camponeses. Que a casa fosse grande ou pequena, o que estava envolvido era o princípio. Algum dia, a verdade sobre o Salvador seria revelada. O Salvador fez duas perguntas históricas em Marcos, capítulo 4, versículo 21. A primeira exige uma resposta negativa. Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? A segunda pergunta exige uma resposta positiva. Por acaso, não a coloca num lugar em que ilumine bem? O Salvador apresenta um cenário absurdo, quase engraçado, para ilustrar o que deseja ensinar. As lamparinas servem para iluminar, do contrário, perdem seu propósito. Marcos capítulo 4, versículo 22. Explica que a parábola se refere a segredos que tornam público qualquer pessoa cujo e-mail ou comprador tenha sido hackeado sabe o que é ter segredos tornados públicos. Mas o Salvador está falando sobre o Evangelho. Que lição o Salvador pretendia ensinar com a parábola do padrão de medida? Marcos capítulo 4, versículo 24 e 25. Em muitos lugares, produtos são vendidos em mercados. Os vendedores têm balanças para pesar os produtos. Alguns vendedores colocam uma quantidade a mais dos produtos para agradar os compradores. O Salvador aborda como os bons vendedores tratam os compradores para enfatizar a abertura à verdade. Se alguém estiver aberto à luz, receberá ainda mais, mas se rejeitar a luz, até o que tinha antes será tirado. Rodapé. Como assimilar melhor o princípio de que, com a medida que usamos nós mesmos, seremos medidos? Como isso está ligado a todos os nossos relacionamentos? Página 33 é quinta-feira, tá, gente? Vou dar uma paradinha aqui, vou fazer um chá. Dentro de alguns minutos eu volto. Voltei. Depois que eu fui ali, fiz o chazinho que tá ali. Bateu a Amélia, lavei a louça. E ainda troquei a blusa, porque a blusa estava meio esquisita. O que acontece?
Vamos lá. Eu li aqui a página 32, quarta-feira, né? Lamparina em sexto. Fala sobre o tamanho dos imóveis, o que ele queria dizer sobre a parábola e a necessidade de cada um, enfim. Agora vamos aqui para o dia 25 de julho, que está alicerçada em Zacarias capítulo 13, e fala assim em Zacarias capítulo 13: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês podem estar estranhando um pouco que eu não estou lendo a Bíblia, mas não é isso, eu estou muito atrasado. Hoje é dia 30, hoje é dia 29 de julho de 2024. E já era para eu estar lendo o capítulo 5, que é esse aqui, ó. E o que acontece? Como eu tenho que ler toda semana, eu escolhi não ler a Bíblia, tá? Porque realmente eu estou muito atrasado. Não que eu tenha pressa de chegar em algum lugar, porque eu não vou chegar a lugar nenhum. Só que hoje eu achei melhor fazer assim, tá certo? Até porque quase todos os estudos eu falo, pego uma caneta, um papel, e todos os versículos que eu dou aqui, anota no papel e depois devagar você vai lendo e vai tirando a sua conclusão. Tá certo? Então está escrito assim, na página 33, Zacarias 13, versículo 1, já li, né? E naqueles dias haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Eu já li isso aí. E vem a pergunta número 7, assim, ó, leia Marcos, capítulo 4, 26 ao 29. E assim está escrito. Qual é o foco principal dessa parábola? Qual é o foco principal dessa parábola? Como eu não estou lendo, eu não posso explicar dentro de uma conformidade do que está escrito e não do que a religião prega. Por isso que eu estou sem falar nada, tá certo? Mas está assim. A maior parte do Evangelho de Marcos tem um paralelo em Mateus e em Lucas. Mas essas parábolas é exclusiva de Marcos. O foco que o reino do Criador funciona. Os seres humanos têm um papel a desempenhar, mas o crescimento e obra do Criador. Contudo, o processo tem fim. A história termina de modo abrupto, com o amadurecimento do grão. De igual forma, a volta de Cristo trará um fim repentino à história do mundo. Pergunta número 8. Qual é a ênfase da parábola do grão, da mostarda? Essa parábola enfatiza, que está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 30 ao 32, tá? Essa parábola enfatiza que alguma coisa muito pequena pode se transformar em algo muito grande. Sabe o que isso aqui pode? Sabe o que o livro de Marcos parece mais de uma coisa mais sutil e pobre? Com o livro de Provérbios. E quando você vai no Apócrifo, tem um Apócrifo de... Ô, meu pai amado. Apócrifo de Bartolomeu, se não me engano. Bartolomeu. Fugiu da cabeça aqui agora. Tá aqui, em Mateus 10, versículo 2, está assim, ó. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são: o primeiro é Simão, o segundo é André, o terceiro é Tiago, o quarto João, o quinto
Filipe, o sexto, Bartolomeu, o sétimo, Tomé, oitavo, Mateus, o nono, o outro Tiago, e o décimo, Lebeu, tá? O décimo, Lebeu. Deixa eu te falar uma coisa. Apócrifo de Tomé ou apócrifo de Bartolomeu? É um dos dois, tá? É um dos dois. Se não é de Tomé, é de Bartolomeu, mas são apócrifos e quando você lê, são mais ricos do que provérbios. E quando você vê o livro de Marcos com essas parábolas, é como se fosse um livro mais pobre de provérbios, fazendo comparação de, de enriquecimento cultural. O livro de provérbios ele é muito cultural em termos do que se pensava na época, a forma que se pensava na época. E quando você lê o livro de Marcos, é o que também se pensava na época. E quando você pega o livro de Bartolomeu ou de Tomé, agora me fugiu aqui da cabeça qual dos dois qual dos dois é o que está escrito dessa forma, é igualzinho em Provérbios, só que uma coisa mais detalhada e mais cintada sobre a lei. Você vai ler assim muita prosa e muita parábola e muitos dizeres e muitos significados alvejando a lei e o comportamento da pessoa. São livros riquíssimos para ler. Pergunta número 8. Qual é a ênfase da parábola do grão de mostarda? Capítulo 4, versículo 30 ao 32. Olha, eu vou falar para você. Eu até cito algumas coisas do grão de mostarda quando eu quero falar com criança ou com pessoas extremamente analfabetas de Bíblia. Porque é uma coisa tão sobrenatural da pessoa entender que só você usando a imaginação. Então, assim, uma pessoa que é extremamente analfabeta de Bíblia, quando você puxa um assunto que quer dar um ponto final, ou quando você quer puxar o assunto para a pessoa sair da configuração de autoproteção que ela está e ir para uma leveza melhor, aí você usa. Mas assim, falando a verdade, se ele comparou a minha obediência a um grão de mostarda, falando que minha obediência não chega a ser do tamanho de um grão de mostarda, e grão de mostarda está mais do que provado que não é a menor semente, a semente kiwi é muito menor, enfim. Tem sementes muito menores do que o grão de mostarda. Aquela própria fruta dragão, também quase microscópio, o grão dela. Então, assim, o que acontece? Para terminar aqui a questão do grão de mostarda. Quando se compara a questão do grão de mostarda, que a minha obediência não chega a ser do tamanho de um grão de mostarda, eu fico pensando o seguinte. Então, como que seria a obediência do Salvador? Porque se hoje encontramos uma pessoa certinha, já achamos chatos, ilógicos, irracionais, de dura compreensão, imagine o Salvador como que era. Essa parábola enfatiza que alguma coisa muito pequena pode se transformar em algo muito grande. As sementes de mostarda geralmente têm de 1 a 2 milímetros de diâmetro. A planta descrita nesse texto
Provavelmente é a mostarda preta, cujo nome científico é... Meu pai amado, informações desnecessárias. Cujo nome científico é Brassica nigra, que possui sementes minúsculas. São necessárias mais de 700 sementes para chegar a 1 grama. Chegar a 1 grama. Não 1 grama. Agora eu citei aqui 1 grama, porque está escrito 1 grama. 1 grama. 1 grama seria o ato da grama, do capim, né? 1 grama. Tá certo, 1 grama. Embora não sejam as menores sementes do mundo, viu? Embora não sejam as menores sementes do mundo, elas são bem pequenas, especialmente em comparação com a planta que produzem, que podem crescer até 3 metros de altura. O Salvador observou que as aves chegam a fazer ninhos nos ramos da planta de mostarda. Essa última referência é uma alusão ao Salmo 104, versículo 12, e a Daniel, capítulo 4, versículo 10 ao 12. O Salmo 104 fala do poder do Criador manifestado na criação, e Daniel 4 mostra o sonho de Nabucodonosor, em que ele é simbolizado como uma grande árvore, debaixo da qual todos encontram sombra e alimento. O Salvador ensinou que o reino do Criador, que começou muito pequeno, se tornará grande e impressionante. As pessoas da sua época podem ter menosprezado o pregador itinerante da Galiléia, que andava pelas ruas empoeiradas com seu grupo de discípulos, mas com o tempo seu reino de graça expandiu em todo o mundo. Leia Mateus, capítulo 24, versículo 14, considere como era a igreja quando Salvador fez essa predição, porque essa é uma previsão tão notável e capaz de fortalecer a nossa fé. Olha, sinceramente, Mateus 24, 14 fala assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu não sei se ainda existe em algum lugar do planeta algum lugar que não tenha sido pregado. Sexta-feira, Zacarias capítulo 14, está assim. Zacarias 14, 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. E está escrito assim: leia a Ellen G. White, parábola, pererê, parará, tudo, né? O semeador. Verdadeira santidade e integridade no verso do Criador. Essa é a condição da verdadeira vida cristã. Cristo requer a entrega sem reservas, o serviço não dividido. Exige o coração, a mente, o intelecto e as forças. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo. Desculpa, gente. Tem que ler de novo. Leia Ellen White, Parábola de Jesus, página 12 ao 30. Isso é, você vai ler 18 páginas. O tema da página deve ser o semeador. Verdadeira santidade e integridade no serviço do Criador. Essa é a condição da verdadeira vida cristã. Cristo requer entrega sem reservas. O serviço não dividido. Exige o coração, a mente, o intelecto e as forças.
O eu não deve ser acariciado. Pô, calma aí, na boa. Vou falar, vou falar nada não. Quem vive para si mesmo não é cristão. Você não. Pô, meu pai amado. Quem vive para si mesmo não é cristão. E o pastor lá que tem carro? E a esposa do pastor que usa relógio caro? E os filhos do pastor que não estudam em escola pública? Por isso que eu estava rindo. O amor precisa ser o motivo da ação. O amor é o princípio básico do governo, do Criador, no céu e na terra. E deve ser o fundamento do caráter cristão. Unicamente isso pode torná-lo e mantê-lo inabalável e habitá-lo a resistir às provas e tentações. O amor será revelado no sacrifício. Amor aqui, meu amado, olha, isso me cansa tanto. Isso me cansa tanto. Eu não vou falar mais nada, não. Deixa eu acabar de ler. O plano da salvação foi firmado em sacrifício. Um sacrifício tão profundo, amplo e alto, que é incomensurável. Cristo entregou tudo por nós. E aquele que o aceitam estarão prontos para sacrificar tudo pela sua causa, do seu redento. Olha só, vamos lá. Aqui está falando que Cristo entregou tudo por nós. Nós quem? Porque se você não trabalhar, você morre de fome. Se você não trabalhar, o seu aluguel, a sua luz, a sua água é cortado, você é expulso da sua casa, o IPTU não é pago, você perde o imóvel. Entregou o quê a quem? Por que as pessoas são tão religiosas a ponto de inventar a história? Ó, e o aceitam estarão prontos para sacrificar tudo pela sua causa do seu redento ou redentor. Olha, tudo sacrificar, porque, mas o pastor, por que ele sacrifica o carro, a casa, o comércio? O pastor não sabe sacrificar o altar? Vai eu chegar lá na igreja agora, de A, B e C, e falar assim, posso falar alguma coisa? Para ver se eu tenho que mostrar umas 500 credenciais e ainda provar que eu sou branco. Ou para quem é preto, né? Provar que é preto. É uma ignorância, é uma. Ah, mas aquele pastor. É o seu pastor. Não é aquele, não, é o seu, tô falando. Eu vou na Adventista. Sabe quantas vezes alguém perguntou para mim alguma coisa dentro da Adventista? Não lembro. Se perguntou, foi coisa corriqueira, porque eu não lembro. Mas os outros que vão lá e são extremamente religiosos, com isso, com aquilo, esses daí se prestam. Mas o pensamento da sua honra e glória terá precedência sobre todas as outras coisas. A cruz revela o amor em ação, como podemos refletir esse amor em nossa vida. Ah, eu vou. Isso aqui é tudo perguntas e respostas. Não vou falar. Então, gente, lá para quinta ou sexta-feira eu faço a pergunta assim, tá? Não sei se eu vou ler a Bíblia, tá, gente? Não sei se eu vou ler a Bíblia. Eu estou muito atrasado mesmo. E olha, bateu uma situação na coluna aqui, um nervo ciático, que ardia tanto o bumbum,
que parecia que eu estava tomando uma injeção de bezetacil uma atrás da outra. Vamos orar? Amado Pai, clamo aqui agora, misericórdia sobre minha vida, misericórdia sobre a vida desse homem e dessa mulher que está escutando a minha voz. Peço a Ti, Pai, obrigado que por mais uma vez tu deixaste eu falar em Teu nome. E que através do Salvador, Pai, abençoe-me com o Teu Espírito Santo, libertando-me e curando das mazelas que a vida me traz. Também te peço, Pai, grandemente, que através do Salvador, escute as orações que aqui estão sendo feitas, cada um clamando o nome de seus parentes, esposa, filhos, filhas e assim adiante. Obrigado, Pai. Santo é o Teu nome. Tu és o grandioso, maravilhoso. Obrigado. Através do Salvador que te pedimos. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Gente, testemunha de Jeová, despertar. Se vocês acham que eu fico só com adventista, eu fico não. Ó, esse livro Despertar da Testemunha de Jeová, ele é muito bom para você ler, principalmente quando você pega um ônibus e vai para o trabalho, ou vai para a escola. Em vez de ficar escutando músicas inúteis, vê uma Testemunha de Jeová, cumprimenta, porque são seres humanos que estão ali o dia todo em pé, acreditando que fazendo aquilo vai estar salvando alguma vida. Tenha respeito para aquelas mulheres que estão ali, para aqueles homens. Porque quando eles batem na tua porta te oferecendo algum tipo de estudo, alguma palavra, eles acreditam que eles estão fazendo aquilo para a obra e estão ajudando a salvar uma vida. Se você nunca leu, tá aqui. Leia. Tá aqui, é só você ler. Eu pego direto. Tem um montão ali, aí viu jogando fora, mas eu tenho. Ó. Aí tá assim, ó. Ajude seu filho a ver as consequências do que ele faz, tanto as boas como as ruins. Aí põe assim, princípio básico. O que a pessoa semear, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aí vem assim, seu filho precisa entender que ações têm consequências. E por isso a falta de controle traz resultados ruins. Então, assim, quando você lê isso aqui, você começa a entender versículos bíblicos e tantas outras coisas. Aí assim, ó, aí segunda, ajude seu filho a saber o que é mais importante, princípio bíblico. Que vocês se certifiquem de quais são as coisas mais importantes. Filipenses capítulo 1, versículo 10. E assim vai. Autocontrole não é só evitar o que é errado, também inclui cumprir obrigações. Mesmo que isso não. Então, assim, são livrinhos bons para você aprender e ensinar. Tá? Esse aqui é o que a Igreja Batista aqui perto de casa dá. Esse aqui é mais infantil. Peguei para dar para uma criança ali, mas eu não vi a criança. A mãe é grossa, ignorante. Então eu não vou ficar batendo na porta. Embora nunca tenha me dado fora, mas é um olho no padre e outro na missa, como diz o ditado. Isso aqui quem dá é a Igreja Batista aqui do Jovem. Gente, eu espero que hoje, segunda-feira, dia 29 de julho de 2024, tenha sido extremamente bom para cada um de vocês. Mas caso hoje tenha acontecido coisas ruins, ou você está no meio de uma batalha emocional, batalha física, espiritual, aprenda uma coisa. Tenha calma. Tenha paciência. Nada é para sempre. Mas se você perder a calma, se você perder a paciência, sabe o que vai acontecer com você? Vai perder a luta. As pessoas insensatas, elas perdem as coisas mais facilmente. Pode ser até engraçado ser barraqueiro, barraqueira,
mas geralmente são pessoas solitárias, pessoas que não têm nada. Tudo que conquista vai por água abaixo, porque não tem paciência nem controle. Sejam felizes, tá? E busque cada vez mais o Espírito Santo. É o que eu te peço. E também, como um grandioso favor, eu também te peço que você se inscreva no canal, compartilhe meu like, tá certo? Até o próximo.